Auschwitz é o símbolo maior da barbárie nazista. Em Auschwitz foi erguido uma máquina industrial destinada à produção da morte. Um complexo industrial cujo objetivo final era a morte, o assassinato. Assassinados em Auschwitz, mais de 1 milhão de judeus e de outras vítimas foram assassinados por uma máquina estatal, burocrática, militarizada, totalitária. Fica muito difícil olharmos para Auschwitz e não lembrarmos de Franz Kafka. O Kafka de A Metamorfose, onde Gregor Samsa é lentamente transformado num inseto sob a mais completa indiferença afetiva da sua família e daqueles que lhe são próximos. Em Auschwitz, homens, mulheres, crianças, velhos foram também convertidos em insetos e como insetos eliminados. Em Auschwitz ocorreu um processo de desumanização numa escala inimaginável. Olhando para Auschwitz, fica difícil não lembrarmos do protagonista de O Processo, onde José K. é acusado sem acusação, julgado sem julgamento e finalmente assassinado. Em Auschwitz, milhões de José K. pereceram naquele lugar fantasmagórico, bizarro, estranho, infernal. Auschwitz foi precedido pelo programa de eutanásia nazista. Em julho de 1939, iniciou-se na Alemanha um programa de eutanásia que se destinava a eliminar doentes, principalmente doentes psiquiátricos. Foram assassinados mais ou menos em torno de 5.000 pacientes alemães e poloneses por mês. Esses pacientes foram assassinados nos tristemente célebres caminhões de gás, principalmente, mas outros foram fuzilados sob a supervisão da Gestapo e da SS. Esse programa nazista de eutanásia, ele foi o preparatório para Auschwitz, ele foi o preparatório para o Holocausto. Vencido essa primeira barreira moral, que é a eutanásia, eles estavam preparados para produzirem a morte, para produzirem o assassinato no nível inimaginável. E assim eles o fizeram. Esse programa de eutanásia nazista foi um programa destinado a medir forças, um programa destinado a vencer barreiras. Foi o grande ensaio para Auschwitz, o grande ensaio para o Holocausto. Kafka vai publicar A Metamorfose em 1915, somente 10 anos depois que será lançado o Processo. Ele já havia morrido um ano antes.
E as atividades em Auschwitz só vão iniciar em 1940. Portanto, Kafka ele precede a Auschwitz um considerável número de anos. Ele não vivenciou Auschwitz, é verdade, mas Kafka prenunciou Auschwitz em algumas de suas obras. O universo kafkiano nos remete a Auschwitz, nos remete ao Holocausto. Auschwitz foi o ápice, o Holocausto foi o ápice de séculos de perseguição, de estigmatização, de isolamento social, de isolamento econômico que os judeus sofreram através dos séculos. Auschwitz vem coroar isso aí. Kafka, ele obviamente não viveu esse período de Auschwitz, o período do Holocausto, mas ele vivenciou, ele presenciou essa exclusão dos judeus. Ele presenciou o nascimento e o crescimento do ovo maligno do totalitarismo. Infelizmente, essa máquina estatal burocrática, militarizada, totalitária, ela não vai findar em 1945 com o término da guerra. Ela vai perdurar ainda até 1989, porque essa máquina será assumida pelo comunismo. Esse regime que continuará ideologicamente a transformar os indivíduos em insetos e como insetos a eliminá-los. Tanto o nazismo quanto o comunismo viam a literatura de Kafka como degenerada, decadente, alienada. As obras completas de Franz Kafka somente seriam lançadas em tcheco em 2007. Isso é, somente há 10 anos que as obras completas de Kafka seriam lançadas no seu país. Franz Kafka, uma leitura obrigatória para quem pretende penetrar no estudo dos totalitarismos.